Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo e no vídeo de hoje nós iremos ler um trecho do livro de Herculano Pires, Filosofia Espírita. E aí é um trecho bem interessante, onde ele fala sobre a questão da ideia filosófica de Deus. Um trecho bem pequeno, porque esse livro é um livro bem profundo, é um livro que requer estudo, né? A pessoa precisa realmente se aprofundar nesse livro, porque Herculano, como um filósofo, ele faz uma ponte com vários outros autores. E aí, para a gente tratar isso aqui no vídeo, é bem complicado. Por isso que a gente vai trazer, em vez de quando trechos desses livros, vários livros de Herculano. Esse livro é muito interessante, onde ele vai dizer o seguinte: na resposta à pergunta 14 do Livro dos Espíritos, quando Kardec insiste numa definição mais completa de Deus, vemos a seguinte afirmação dos Espíritos: Deus existe, não poder duvidar. E isso é o essencial. Não precisamos examinar o resto da resposta, pois o exame desta simples sentença coloca-nos em várias pistas. São três proposições que surgem dessa afirmação. A primeira afirmação, a afirmação de Deus como realidade absoluta e fundamental. Segunda, a afirmação da existência de Deus, que coloca Deus no plano existencial como realidade concreta e acessível aos nossos sentidos. Terceiro, a afirmação da impossibilidade de se negar a Deus, que não apenas é, mas também existe, e de cujo ser existir somos partícipes. Então veja, a primeira proposição, né, do entendimento espírita acerca de Deus, né, primeiro o tema do nosso vídeo hoje é a respeito dessa questão da visão filosófica de Deus. E nesse trecho tão interessante de Herculano, ele diz: a primeira proposição é Deus existe, mas se desdobra logicamente em outras duas proposições, afirmando primeiro a realidade de Deus como ser, e a seguir afirmando a existência de Deus, e em seguir afirmando a existência de Deus. Deus como ser é a essência, como existência se projeta no plano fenomênico. Essa dedução provém do aspecto existencial do Espiritismo, formulado independentemente das chamadas filosofias da existência mais contemporâneo delas. O existir de Deus é visível na natureza, no universo com suas leis, para que em Deus é suficiente lançar os olhos nas obras da criação. Isto levou alguns teólogos a acusar o Espiritismo de panteísmo, mas o próprio Livro dos Espíritos trata do assunto, repelindo por antecipação a acusação dos teólogos. A existência de Deus é reconhecida pelas religiões positivas como imanência. Ora, a imanência de Deus na natureza é sua própria existência e sua forma de existir no plano fenomênico. Se o Espiritismo for panteísta, todas as religiões superiores também o são, e isso de maneira irrevogável. A terceira proposição é a de que não podemos duvidar da existência de Deus. Ela reforça as duas anteriores. Não podemos duvidar da existência de Deus, porque ela implica a nossa própria existência e do universo em que existimos. Negar Deus seria negar a nós mesmos e negar a toda a realidade que nos cerca. Mas a filosofia espírita nos mostra também que não podemos ir além da afirmação dessa realidade suprema. Temos nossos limites, somos espíritos encarnados em corpos animais, submetidos a uma experiência sensorial que restringe a nossa percepção e o nosso entendimento. Falta-nos um sentido, diz o item 10 do Livro dos Espíritos, para podermos penetrar na natureza íntima de Deus. A tentativa de entrar no labirinto para explicar o que nos é inexplicável só poderia levar-nos ao engano e estimular o nosso orgulho. Entretanto, como vimos pela afirmação do item 10, o Espiritismo não é agnóstico. A filosofia espírita é evolucionista e sustenta que o homem chegará a compreender-os em maior amplitude e profundidade na proporção que desenvolver suas potencialidades espirituais. Mas quando descemos do Ser Supremo para os seres múltiplos que povoam o universo,
o problema se torna mais fácil. Compreendemos sem dificuldade que Deus cria os seres com elementos constitutivos do universo. A imagem simbólica do Gênesis, Deus criou o homem do limo da terra, adquire um sentido profundo e grave. A expressão bíblica se nimba de luz e poesia. Deus não faz o homem do barro no sentido vulgar, mas é o barro da terra através da ação progressiva de sua lei, que ele arranca no correr dos milênios dos seres de matriz do não ser. Os espíritos são seres mútuos e finitos que Deus cria com o barro simbólico do princípio inteligente envolvido na ganga do fluido espiritual, do fluido universal e do princípio material. São como sementes mergulhadas na terra para germinar. Ele continua, mas a ontologia espírita, como todas as demais, implica ainda os problemas da essência, existência e forma. Os dois primeiros desses problemas obrigam a uma referência histórica. O essencialismo filosófico sofreu um abalo em nossa época com o desenvolvimento do existencialismo. A chamada filosofia da existência encara as coisas em sua realidade imediata, ao contrário do clássico procedimento do essencialista, que busca a substância das coisas. Na verdade, trata-se de um simples método de abordagem do problema filosófico. Mas na filosofia espírita encontramos a síntese dessas posições. Os seres têm essência e a essência se desenvolve através da evolução, o princípio inteligente. Essa essência se reveste de formas diversas num processo evolutivo. A variedade infinita dos seres forma uma gigantesca escala que a ciência distribui em numerosas classificações de espécies. Tanto na mineralogia, quanto na botânica, na zoologia e na antropologia, a essência e a forma constituem a existência. Tudo que existe se constitui de uma essência que toma determinada forma e se reveste de matéria. A forma, como Aristóteles já descobrira, não pertence à matéria, mas dela se aposta para moldá-la. Processo de um elemento intermediário, o fluido universal, que em suas modificações diversas se apresenta como magnetismo, eletricidade, princípio vital. Lemos no item 27 do Livro dos Espíritos. Ele se coloca entre o espírito e a matéria. É um fluido como matéria. É matéria suscetível, em suas numerosas combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais a ínfima parte. Então, pessoal, na verdade, essa leitura desse trecho do livro do Herculano é só para a gente ter um entendimento de que o espiritismo não é uma filosofia, não é uma doutrina agnóstica, não é uma doutrina que descarta Deus, porque nós temos feito muitos vídeos aqui falando da visão justificadora, vamos dizer assim, de que o movimento espírita hegemônico utiliza para colocar na conta de Deus tudo que é problemas provocados pelo próprio ser humano utilizando seu livre-arbítrio. E muita gente pode questionar, então o espiritismo, nessa visão mais crítica, descarta a existência de Deus. Não, pode ser que existem espíritos aí que estão trabalhando com essa ideia, mas assim, não é o nosso caso, porque entendemos que a visão de Deus espírita é uma visão muito mais filosófica e ela não entra nessa pobreza filosófica de antropomorfizar Deus, ou seja, fazer Deus com característica humana em um pequeno livro. Em um pequeno trecho que a gente possa ler de uma análise mais profunda, que é justamente esse livro de Herculano, Introdução à Filosofia Espírita. Ele faz todo um trabalho filosófico para que a gente possa entender o que é que se constitui o Deus espírita, É uma necessidade filosófica que nós temos, porque negar Deus é negar a nossa própria existência, porque se a gente nega Deus, a gente nega a própria existência do espírito, porque existe toda uma lógica na questão espiritual. Quando a gente admite a existência do espírito, e o espiritismo admite a existência do espírito não por acaso, mas por pesquisa científica,
em torno da mediunidade, concluindo pela natureza espiritual do ser humano, ou seja, não é uma ideia que surge através de fé. E Deus vem muito através dessa constatação da natureza espiritual do ser humano. Então, se existe o espírito, existe um sentido para a vida. Porque a negação de Deus é a negação de um sentido para a vida. Então, se não existe sentido para a vida, a gente também começa a abraçar o materialismo no sentido da negação do espírito. E eu acho que é por aí que entra a concepção existencial do Deus espírita. É uma inteligência suprema que a gente não tem muito o que especular, porque é pobreza de linguagem, pobreza intelectual, pobreza espiritual nossa para especular em torno de Deus. Mas a gente sabe que existe porque a gente entende e tem convicção na existência espiritual, da natureza espiritual que nos compõe. Então, tudo que a gente vem a especular é pobreza de linguagem nossa. E entra também nisso aí a questão de especular em torno das tragédias humanas, né? Porque admitir Deus não é negar o livre-arbítrio do ser humano. Então o Espiritismo, ele admite sim a existência de Deus, mas um Deus filosófico, um Deus que garante o livre-arbítrio. Isso aí nós vamos sempre ratificar aqui. É um Deus que garante o livre-arbítrio. E o ser humano ele precisa ser responsabilizado pelas suas ações. Ok, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Um abraço.